Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal. Estamos chegando a 700 membros, né? O canal é pequeno, o canal tem pouco investimento, não é? Mas é um canal baseado em conhecimento histórico, em conhecimento da história e que procura desconstruir a história ficciosa, né, a ficção que outros canais de direita do YouTube tentam passar a ideia para os telespectadores, né, as pessoas que assistem, né, os conteúdos gravados. E hoje, novamente, eu vou falar de Paula Marisa, porque ela aproveitou uma fala do presidente Bolsonaro, né, o Verme, que diz que Paulo Freire era o energúmeno. Energúmeno é um boçal, é um obtuso, não é um ignorante. Paulo Freire é considerado um dos maiores educadores do mundo, de todos os tempos. Não é? Que eles não sabem. Eles sabem, né, mas usam o mau caratismo para dizer que não sabem. Eles culpam a educação brasileira caminhar em um nível muito baixo, né? Por Paulo Freire. Paulo Freire ele participou do governo João Goulart, ele criou o programa de alfabetização em 40 horas por palavras geradoras, né? O que é palavras geradoras? Pedra, pedreiro, né? O pedreiro educava com pedra, cimento, não é? Tijolo, carpinteiro, prego, madeira, não é? E as outras profissões também, né? Ele educava através de palavras geradoras e ele conseguiu educar em 40 horas uma comunidade de 40 camponeses. E esse projeto iria se alastrar para o país em 64, quando veio o golpe de Estado e Paulo Freire foi exilado. Portanto, ele não participou da construção histórica da educação brasileira, não é? Ele lançou os livros dele lá fora, não é? E aí que ela cita, né? Pedagogia do Oprimido, que é esse livro aqui, Ação Cultural, Alfabetização, Pedagogia do Oprimido. Esse livro aqui porque Paulo Freire diz que educar é um ato político, e é verdade, educar é um ato político, não é? É um ato de politização da sociedade, da juventude. A juventude tem que se tornar crítica, reflexiva, portanto política, tá? A educação não é só decoreba, não é? Decoreba não ensina ninguém, né? Você tem que ensinar o aluno a pensar e pensando ele reflete, ele chega à conclusão, né? E a conclusão é política. Isso é desde a Grécia Antiga, desde Sócrates, desde Platão, né? Desde Aristóteles, né? Passa por Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, passa por John Dewey, que é um dos incentivadores de Paulo Freire, né? Aprender a fazer, passa por Antônio Gramsci, da criação do intelectual orgânico, passa pelo relatório de John Tien, né? Que diz que a educação tem que ensinar, o aluno tem que aprender, fazer, ser e conviver. Ser humano e conviver em sociedade. A convivência em sociedade ela é política, não é? Ser humano é um ser político, é um ser que tem sentimentos de empatia, de compaixão, de misericórdia, de solidariedade. Tudo isso Paulo Freire vai ensinar através da pedagogia dele, tá? E vai ser alvo de crítica, por quê? Porque eles tentam colocar a culpa da educação brasileira estar mal nos dias de hoje, não pela falta de investimento, que há, né, uma falta de investimento. Para você ter ideia, quando o Paulo Freire ainda estava no Brasil em 1964, o Brasil tinha 39% da população analfabeta. Quando a ditadura acabou em 85, de 64 a 85, nós tínhamos ainda 33%, só 6% foram alfabetizados. É sinal que a ditadura não deu ouvidos para a educação brasileira. E o Paulo Freire não foi usado no governo Fernando Henrique, não foi usado no governo Lula, não foi usado no governo Dilma,
né, o Paulo Freire ficou meio que largado, né, o processo de educação do Paulo Freire, que é um processo de educação socioconstrutivista, que as escolas particulares de ponta no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes capitais, usam o método do Paulo Freire. Por quê? Porque de lá sai a classe dominante que domina a classe trabalhadora. E eles não querem que a classe trabalhadora tenha acesso à educação de qualidade. Por quê? Eles querem que aprenda a fazer conta, a escrever e a ler, e a dizer sim, senhor, e não, senhor. Né? Questionar jamais. Por quê? Porque questionar é perigoso, o cara se torna um conhecedor dos seus direitos e vai buscar a sua cidadania, que são seus direitos sociais, civis e políticos, tá? Esse livro, Pedagogia do Oprimido, foi lançado lá fora, no exterior. Foi lançado em Cambridge, né? Depois ele foi traduzido para o espanhol e depois ele foi traduzido para o português. Esse livro aqui, Ação Cultural, do Paulo Freire, foi lançado em Harvard, né? Que deu projeção internacional Paulo Freire, né? Esse livro não é tão bem conhecido, Alfabetização Solidária. E esse livro aqui assusta muito Pedagogia da Autonomia, por quê? É um livrinho pequenininho, né? Mas assusta muito a direita, por quê? Porque ensina o aluno a ser crítico, não é? Ele tem autonomia do seu pensamento, ele tem autonomia de pensar e pensando ele transforma o mundo, não é? Quando a gente pensa, a gente transforma o mundo. A gente não aceita as ideias prontas, não é? A gente não aceita que ideia pronta é a ideia que faz a nossa vida. Nós vamos procurar nossas próprias ideias e vamos questionar os valores que a sociedade nos impõe, tá? Então, o energúmeno, no caso, é o Jair Bolsonaro, presidente da República, porque um presidente que não sabe que português ia na África, né, capturar negros para trazer para o Brasil, né, quer dizer, Angola e Moçambique fala português por quê? Assistiram Rock Santeiro? Assistiram Rainha da Sucata? Não, eles foram escravizados e uma das maiores formas de impor a escravidão é através do idioma. Angola e Moçambique falam português. Um presidente que detesta pobres, né? Tá aí o caso, né, da Covid-19 que está atingindo o Brasil. O presidente não fez nada para acalmar, para ajudar os governadores e prefeitos. Ao contrário, fica sabotando a todo momento e da última vez, né, recentemente, pediu para que bolsonaristas invadissem hospitais, que é crime, né, para verificar se existe realmente pessoas doentes, né, porque ele acha que não existe, né, porque ele está vendo que o Brasil está ficando muito feio internacionalmente, né, a América Latina está fechada para o Brasil, os Estados Unidos está fechado para o Brasil e a Europa está fechada para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil hoje é o centro da pandemia porque não foi tratada. Porque o presidente tem uma ideia de que a economia é mais importante do que a vida do ser humano. Então, energúmeno, não é? Boçal, não é? Obtuso é o presidente da República e a Paula Marisa, que defende o presidente da República, né? De uma atitude tão grotesca como essa. Paulo Freire teve homenagens no mundo inteiro, né? O seu livro, Pedagogia do Oprimido, é um dos 100 livros mais utilizados no mundo, na literatura inglesa para a área de humanas, no mundo inteiro. Ele tem 37 títulos de doutor honoris causa, né? Doutor por reconhecimento de trabalho, né? Em várias universidades do mundo. O método Paulo Freire é utilizado em mais de 80 países. Ele tem estátuas, né, em vários países do mundo. Ele tem centros de estudo em vários países do mundo. Em 2012, a melhor escola dos Estados Unidos pública, que foi a melhor escola dos Estados Unidos pública, no meio das privadas também, tinha um método de estudo Paulo Freire, freiriano, tá? Então, é um método que não foi utilizado ainda no Brasil, e o dia que for utilizado vai assustar muito, né, essa elite brasileira. Por quê? Porque a sociedade mais pobre vai começar a ser mais questionadora e vai perceber o quanto é explorada por esse pessoal que só pensa em dinheiro, que só pensa em alienar o povo, que só pensa em explorar os mais pobres do Brasil. Ok, pessoal? Essa é a minha participação.
Paula Marisa é uma farsante, tá? O canal dela só conta farsas, né? Ela não entende nada de Paulo Freire, né? Ela não entende nada de comunismo quando ela fala, ela não entende nada de socialismo, ela não entende absolutamente nada. Tanto que ela foi expulsa de uma escola pela questão do extremismo religioso que ela tem, né? Ela foi expulsa de uma escola por questionar a direção da escola e foi convidada a se retirar porque ela queria discutir uma questão de gênero que é aceito pela ONU e é aceito pelo mundo inteiro, menos no Brasil dos conservadores, né, que querem conservar valores de serem submissos, né, os pobres submissos e os ricos mandando e explorando a sociedade mais pobre no Brasil. Ok? Essa é a minha participação e até a próxima.